Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje estaremos começando uma nova série de vídeos sobre o tema O Cristão e a Política. Um tema muito relevante e significativo, porém muito complexo e também polêmico. Para isso, eu quero te convidar a, durante estes vídeos, estar ampliando um pouco a sua convicção sobre o tema e também aproveitando esse espaço de contribuição para este saber formativo, um momento de construção. Neste primeiro vídeo, eu quero falar um pouco sobre o que de fato é política. Nós temos diversas compreensões, observações e pensamentos. Entretanto, o que de fato é certo, o que de fato é correto, o que de fato é equivocado? Tentando descobrir o que é política, eu quero te convidar neste momento a retornar comigo aproximadamente 4 ou 5 séculos antes de Cristo, onde essa palavra vai surgir no palco da Grécia, sob a mente de homens que influenciaram significativamente o assunto, como Platão e Aristóteles. A primeira vez que esta palavra vai ser utilizada é na Grécia Antiga, exatamente para tratar as coisas que eram da polis. A palavra polis significa cidade. Logo, política está relacionada ao que é da cidade ou o que é da sociedade. É exatamente aí que o termo começa a ser empregado. Entretanto, as relações de política estão muito antes da Grécia, sendo apenas ressignificada a partir de então. Nós podemos observar que política é o processo pelo qual cidadãos escolhem, definem aquilo que de fato irá organizar e reger a sociedade. Nós encontraremos homens como Tomás de Aquino, mas é exatamente no fim da Idade Média e a partir daí, o início da Idade Moderna, que nós vamos ter grandes pensadores que vão imprimir a sua marca sobre a política. Homens como Maquiavel, Rousseau, Hobbes, Locke, que vão imprimir suas características sobre o tema, definindo ou tentando traduzir o que de fato é política. De forma prática, para nossos dias, entender política é compreender os meios pelo qual os cidadãos conseguem organizar, fiscalizar e orquestrar a convivência social. A política não é algo ruim, a política é algo muito bom. E é de extrema necessidade que nós venhamos ter essa compreensão. Existe, de fato, sem sombra de dúvidas, uma ignorância com relação ao assunto, até porque falar de política no contexto no qual nós estamos inseridos é falar de algo que está caracterizado como corrupção. Entretanto, isto não é a boa política. Isto sim é uma política errada, equivocada, que nós podemos chamar de politicagem. E nós não devemos nos conformar com isso. Devemos sim entender o real sentido da política e nos envolver com isso. É por isso que, para se falar de política, precisamos ter a força de vontade de pesquisar, compreender e entender aquilo que nos rege, aquilo que nos orienta. É por isso que eu quero parafrasear um texto chamado Analfabetismo Político, onde o autor faz questão de destacar que o pior analfabetismo é exatamente este, o político. O analfabeto político não sabe, não ouve, não entende. Esquece que todas as coisas que compramos, que vendemos, são organizadas pela política. E o pior de tudo é que no meio deste analfabetismo político existem aqueles que, em tom arrogante, dizem: eu não me envolvo com política, eu não gosto de política e nada tenho a ver com isso, sem saber. São estes os principais causadores de tantas tragédias, como, por exemplo, o aborto, infanticídio, crianças desprezadas, órfãos, prostitutas e, mais do que tudo isso, os políticos corruptos. Uma vez que você não se envolve com a política, você está dando legalidade para que outras pessoas exerçam
este poder de liderança, este poder que não está na figura do político, este poder que vem do povo e se faz representado pelo político. É por isso que eu e você, cristãos, devemos sim buscar compreender, entender e ampliar a nossa compreensão sobre o tema, para que possamos exercer real significância no ambiente no qual estamos inseridos. A política vai aparecer em toda a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Afinal de contas, a criação é de fato estabelecida por um vinco político que havia sido entregue agora à coroa da criação, Adão e Eva, para exercerem domínio sobre a terra, domínio sobre a posteridade. Isto é Deus estabelecendo e orientando a Adão que tudo o que Deus havia criado estava sob a sua responsabilidade. Em um vínculo de corregência, Adão deveria cuidar da terra, um tema estritamente ecológico, e mais do que isso, deveria cuidar da sua subsistência, e por isso ele deveria trabalhar na agricultura. Um segundo tema, econômico. Esta é a apresentação da política desde a criação. Entretanto, este vínculo de poder é rompido quando o homem resolve negar, gritar independência ao vínculo que havia sido estabelecido com o reino espiritual. E é aqui que os problemas começam. Quando o homem deixa de exercer o domínio que Deus havia dado a ele por errar e cair em pecado, um outro agente subversivo aparece no cenário e começa a tentar dominar todos e a tudo. Entretanto, Jesus vem à Terra para devolver este domínio. Esta é a política, devemos conhecer.